Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas saiba que ela chegará no momento certo, na hora exata que o Senhor separou para poder estar palestrando contigo. Porque para Deus não existe acaso, para Deus não existe coincidência, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, Deus tem algo de sobrenatural para a sua vida. Amém? Eu já quero chegar profetizando na sua casa, na sua família. Eu quero profetizar que tudo que estava de cabeça para baixo dentro da sua casa, hoje o Senhor está levantando com mão forte. Tudo que Satanás decretou que arrancar de você, que arrancar de dentro da sua casa, hoje Deus está arrancando da mão do inimigo com mão forte. Eu profetizo que Deus está enviando pessoas de Deus para segurar a tua mão. Sabe aquele amigo que você liga no momento da angústia, que você precisa de alguém para te ajudar em oração? Eu profetizo que Deus vai colocar pessoas do seu lado, sabe? Com o coração voltado para comprar o seu barulho, com o coração voltado para te ajudar em oração, em nome de Jesus, amém? Eu já quero chegar te convidando para orar comigo, porque a oração, ela abre os céus e ela move o coração de Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, viemos pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de Ti. Senhor, toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor, nos cobre com o Teu sangue carmesim. Senhor, entra na nossa casa, coloca tudo que está fora do lugar, Tu coloca no lugar, porque a nossa família é Sua, a nossa casa é Sua, o nosso casamento é Seu. Senhor Jesus, os nossos filhos são Seus, Senhor. Entra com a Tua glória, a Tua majestade, Senhor Jesus. Se porventura tiver alguém separando aqui, Senhor Jesus, que está na mesma casa, Senhor, e não está se falando, está separado, Senhor, de corpos, Senhor, Tu quebra todas as barreiras, todos os grilhões, tudo que Satanás tem feito para separar esse casal, em nome de Jesus, e levanta com teu poder e com a tua glória. Em nome de Jesus, eu passo essa família para tuas mãos, passo também os enfermos para tuas mãos. Toma aquele que está doente, aquele que me escuta, Senhor, no hospital, aquele que me escuta no leito, Senhor, numa enfermaria ou até mesmo no leito da sua casa. Senhor, tu é o médico dos médicos, tu é poderoso, Senhor, para curar. Cura, Senhor, hoje depressão, cura hoje ansiedade, Senhor, cura AIDS, cura Covid, cura pressão alta, cura câncer, cura tumor, cura mioma, Senhor, cura pressão alta, dores na coluna, onde tiver uma enfermidade, Senhor, posta por Satanás, ou até mesmo uma enfermidade, Senhor, do nosso corpo ou da nossa alma, Tu nos cura, Senhor, neste dia de hoje. Eu passo cada um dessa live, Senhor, para tuas mãos, cada membro do canal para tuas mãos. Entra na casa de cada um, Senhor, que está escrito neste canal, em nome de Jesus, e dá vitória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, meu nome é Missionária Magna, se você tá chegando aí pela primeira vez, tá bom? Meu nome é Missionária Magna, já chega dando seu likezinho, que é o seu joinha. É muito importante, irmãos, para o canal o seu joia, porque é importante para nós levarmos a palavra de Deus. Quanto mais pessoas, melhor. Compartilhe mesmo, compartilhe no grupo de família, compartilhe no seu Instagram, compartilhe em todas as redes sociais, no Zap, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, seja boca de Deus, seja canal de bênção para a vida de alguém, amém? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, ide e pregai o evangelho. Como é que você vai pregar? Porque às vezes você fala assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, mas você sabe compartilhar, não sabe? Então compartilha aí em nome de Jesus, eu prego e você compartilha em nome de Jesus, porque Deus levantou cada um para um chamado.
tá? Então, não se preocupe se você ainda não prega, porque um dia você pregará em nome de Jesus. Não se preocupe se você não sabe orar, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar. Mas para isso você tem que fazer renúncia, renunciar. Amém? Eu quero deixar uns beijos aqui, uns abraços em nome de Jesus. Eu tô com alguns nomes aqui porque eu ainda não tive na loja ainda, né? E o papel com alguns nomes estão lá. Eu esqueci em cima da minha outra Bíblia lá. Então vamos lá. Eu quero mandar um abraço, um beijo aqui para Ana Paula Ardamo, querida, meu beijo para você, para Dagna, para sua mãezinha, tá bom? Ai, muito feliz com a notícia que a sua mãe tá boa, Dagna tá melhorando, que o sobrenatural de Deus está acontecendo na vida dela. Deus é tremendo, né? Deus é aquele que fala e é aquele que cumpre o que falou. E eu creio que em breve vocês vão estar dando culto de ação de graça aí, em nome de Jesus, pela vitória da sua mãe. Para Claudilene Vieira Chaves, estou com saudade de você, querida. Meu beijo e meu abraço para você e para toda a sua família. Para Ana Paula Barbosa, estou com saudade de você também. Estou preocupada também, porque você não apareceu lá e nem levou sua carta. Para Renato da Silva Batista, meu amigo, meu beijo. Para Michele Martins, creia que o Senhor está trabalhando na sua causa. Minha filha, para Deus nada é impossível. Deus é aquele que coloca tudo que está fora do lugar no lugar. Alex Melbe, 1973, esposa. Viu como é que eu já estou falando o nome rápido dele? Alex Melber, 1973, um abraço para você e sua esposa. Patrícia de Paula Guiar, minha amiga, meu beijo, meu abraço para você. Aparecida dos Santos, que é a Cida, que dirige a mesa de consagração ao meu lado. Que o Senhor te proteja e te guarde e dê sua unção dobrada sobre a sua vida. Aline, minha amiga, que dirige os jovens, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoa rica e gloriosamente. Elisa Rafael, minha amiga, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe você, o seu filho, seu esposo, a sua filha e toda a sua casa. Para Francisca, missionária Francisca, meu beijo em nome de Jesus. Raquel que viaja comigo, meu beijo, amiga, em nome de Jesus. Fabiana da minha igreja, meu beijo. Estou querendo falar contigo, querida. Sempre a gente sempre tá junto na igreja. Você vai embora, eu nunca consigo falar com você. Eu quero falar contigo. Me para na igreja em nome de Jesus. Diaconisa Jaqueline, meu beijo para você, minha amiga. Daiane, minha amiga, meu beijo. E foi. Tava com 2 listas aqui, irmãos. Eu juntei tudo, mas ainda não é a lista. Eu sei que tá faltando um monte de gente aqui. Me perdoa em nome de Jesus. Se eu tossir, se eu espirrar, me perdoa, porque hoje eu tava em casa, então fui dar faxina, né, gente? Então sabe como é que é, né? Não tem ninguém rico aqui, a gente dá faxina, a gente limpa tudo e atacou minha alergia. Então, se eu tossir, se eu espirrar, eu já peço perdão em nome de Jesus. A gente vai envelhecendo, né? Vocês sabem que eu fiz 47 anos, a gente vai envelhecendo. Foi 47 ou 46? Foi 47, né? Então a gente já não tem mais aquele vigor, aquela coisa, né? Vai aparecendo um monte de coisinha. Já vai abrindo sua Bíblia aqui no livro de Marcos 3, em nome de Jesus. Marcos 3, a partir do versículo 21. O título é Acusações contra Jesus. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Essa foi uma palavra que eu trouxe lá na minha igreja. A gente sempre recebe a oportunidade lá no culto de libertação, né? Quando o Senhor nos permite. Então, Deus me deu essa palavra brotou no meu coração. Eu falei, eu vou levar essa palavra lá para o canal, em nome de Jesus. Aqui, os escribas estavam falando, eles estavam armando um jeito de prender Jesus, né? Eles não acreditavam, os escribas e os fariseus não acreditavam, né, em tudo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Então, eles
ficavam armando laços para Jesus cair, ficavam armando intrigas, ficavam fazendo planos para que Jesus, né, caísse no laço do passarinheiro deles. Mas não cai uma folha da árvore se assim Deus não permitia, ainda não era o tempo de Jesus ser preso, ainda não era o tempo de Jesus ser crucificado, o seu ministério tinha que seguir adiante, né? Porque não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Mas o que me traz, assim, uma reflexão grande foi o que Jesus falou. Eles falaram assim: esse é ele expulsa em nome dos demônios, por isso que os diabos saem, né? Os demônios saem porque ele expulsa em nome dos príncipes dos demônios. Jesus fala assim para ele: como um reino dividido vai subsistir e como Satanás vai expulsar Satanás. O que eu aprendo com isso? Como é que uma pessoa que não está liberta por Cristo Jesus, vai expulsar demônio? Não expulsa, porque um demônio não expulsa outro demônio. Por isso que às vezes muitas pessoas passam vergonha quando vão expulsar demônios, porque o demônio não sai. Muitas das vezes o demônio acusa aquela pessoa de algum pecado, porque um demônio não expulsa o outro demônio. Quem expulsa demônio é Jesus. Mas eu não queria nem falar nessa vertente aqui. O que eu quero falar é de uma casa dividida. Aqui ele está falando de reinos divididos e de casas divididas. Como é que uma casa dividida vai prevalecer? Como é que um reino dividido vai prevalecer? Como é que uma igreja dividida vai prevalecer? E trazendo para o nosso dia de hoje, trazendo assim para a minha vida e para a sua vida, como é que uma casa rachada no meio vai prevalecer? Você está entendendo? Como é que uma casa rachada, uma casa onde há briga, uma casa onde há discórdia, uma casa onde ninguém se entende, uma casa onde os filhos estão todos com depressão, com ansiedade, uma casa onde os filhos tentam se matar, sabe? A própria mãe tenta se matar às vezes com depressão, ou o pai não se dá bem com a mãe não se dá bem com o pai fala A e a mãe fala B, porque quando Satanás entra é desse jeito, tá? Às vezes a pessoa tá falando alguma coisa pra você, você entende até outra coisa, aquela pessoa nem disse aquilo, mas você tá entendendo, interpretando totalmente ao contrário, porque Satanás fica lá, ó, palestrando no seu ouvido. É uma casa dividida. E uma casa, onde há uma casa dividida, há choro, a pranto, a tristeza, porque numa casa dividida há muita discussão e no meio de uma discussão sempre há alguém que sai ferido. No meio de uma discussão sempre é aquele que fala demais e magoa o outro, usa sua língua como chicote, usa sua língua para ferir alguém, usa sua língua para sangrar alguém. Isso tudo numa casa dividida. Numa casa dividida também, muitas das vezes mora um pai, mora uma mãe, né? Um homem, uma mulher, cada um num quarto. Sabe? A casa tá literalmente dividida. Um homem tá num quarto, a mulher tá no outro quarto, porque eles estão separados de corpos. E os filhos vendo tudo aquilo ali. Vendo o pai acordar de manhã e a mãe, um dando farpada no outro, um agredindo o outro com palavras, sabe? Trazendo coisas do passado à tona. Isso tudo numa casa dividida. Você tá entendendo? Muitas das vezes os filhos, às vezes, até tem que se posicionar. Um fica do lado do pai, outro fica do lado da mãe, isso tudo numa casa dividida. E numa casa dividida, o que acontece também? A pombagira entra, divide o casal, é como se ela estivesse dividindo a cama no meio, sabe? Começa a palestrar ali no ouvido daquele homem e aquele homem começa a ter olhos para outras mulheres. Satanás começa a palestrar no ouvido daquela mulher e aquela mulher começa a ter olhos para outros homens. Por quê? Porque o que está dentro da casa dela, sabe, não está mais satisfazendo ela no sentido de amor, de carinho, de afeto, até mesmo de cama. Você tá entendendo? Isso tudo numa casa dividida. E numa casa dividida, quando cada um tá num quarto, às vezes um quer ceder e o outro não quer ceder. Você tá entendendo? Também tem aquela casa dividida que a mulher ou o homem faz as malas e sai, vai embora.
Mas aí, missionária, a casa não está mais dividida, né? Porque alguém saiu, continua dividido. Porque o que o homem uniu, o que Deus uniu, perdão, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, aqui se encaixa numa casa dividida, sabe? E não tem só isso, às vezes não é uma casa que está dividida. Às vezes, meu querido e minha querida, é um trabalho que está dividido no seu trabalho, você está entendendo? Aquela panelinha no seu trabalho, aquela panelinha que te exclui das coisas, você está entendendo? Aquele que quer pegar o seu cargo, que está sempre, sabe, te perseguindo. É um trabalho dividido, tá rachado, tá quebrado, sabe? E também tem aquele, meu querido e minha querida, que está numa igreja dividida. Sabe a igreja rachada? A igreja dividida, aquela igreja que ninguém se entende, que é uma fofocada, aquele ministério que é um falando do outro, é falando do pastor, falando da pastora, do presbítero, do diácono, da missionária, tudo tu fala, tu reclama do horário, tu reclama do louvor, tu reclama da pregação, tu reclama de tudo. Me perdoe, irmãos, porque eu moro de esquina com a praia. Então, sempre aqui, hoje tá tendo som, tá tendo forró, tá tendo alguma coisa por aí. Então, se tu ouvir alguma coisa, já te peço perdão. Entendeu? É um ministério dividido. Às vezes o próprio altar tá quebrado. O próprio altar tá rachado. Porque aquele pastor e aquela pastora estão com o altar rachado, quer dizer que eles não estão com a vida totalmente no altar. Aí, se você olhar bem fundo, talvez a rachadura comece lá dentro da casa deles. Aí, por você não estar bem dentro da sua casa, você não fica bem dentro do seu ministério. Eu sempre falo assim, muitas das vezes, quando a sua vida sentimental, sabe, ela dá um rumo assim de cabeça para baixo, as outras áreas da sua vida ficam de cabeça para baixo. Você tá entendendo? Eu sempre falo que as áreas da nossa vida é como se fosse vários elinhos, sabe? A vida sentimental, a vida familiar, a saúde, a financeira, um elinho grudado no outro, como se fosse um cordão. É que hoje eu tô sem cordão, como se fosse um cordãozinho, sabe? Um elinho. E quando um elinho quebra, não é mais a mesma coisa. Todos os outros elos ficam assim perdidos. E agora? Um exemplo, porque quando a sua vida financeira assim sai do seu controle, todas as áreas da sua vida saem do seu controle. Primeiro que já entra a ansiedade, né? Ansiedade é o quê? Excesso de futuro, de você pensar no seu amanhã, o que você vai fazer. Às vezes você deita no travesseiro e não sabe como é que você vai pagar aquela conta, como é que você vai fazer aquela compra. Talvez que dentro daquela casa não tenha mais nada para comer. Você tá entendendo? É um elinho que se quebrou e ali já entra uma ansiedade, uma preocupação. Às vezes o elinho que se quebra, você tá entendendo? É o elinho da saúde. E quando você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico que não é favorável, um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de câncer de mama, câncer de útero, câncer na próstata, um mioma, uma pressão alta, você tá entendendo? Algo que o médico fala assim, pi, tá errado isso aqui com você. Pronto, o olhinho se quebrou e ali já entra uma ansiedade tremenda, às vezes até uma tristeza profunda, você tá entendendo? Porque você fica com medo, como é que vai ser agora com a minha saúde debilitada? Um elinho que quebrou. Você tá entendendo? Às vezes também o elinho que quebrou é o elinho da família, sabe? Como é que a gente falou aqui no começo da pregação. A casa dividida, a casa tá de cabeça para baixo. Eu não sei qual foi o elo que se quebrou, sabe? Qual foi. Peraí. Qual foi aqui o elo que se quebrou ou qual foi a casa dividida. Eu vou dar um exemplo para você, só para você ver o que faz uma casa dividida, cada pessoa para um lado. Vou te dar um exemplo para você ver como a união faz a força, como é necessário as pessoas se unirem. E às vezes marido e mulher não estão se unindo dentro de casa nos seus propósitos. Não está se unindo marido com mulher, não está se unindo os filhos, às vezes você não está unido no seu trabalho com seus colegas de trabalho, às vezes você não está unido dentro do seu ministério. Você está entendendo? Eu vou te dar um exemplo.
existia um fazendeiro, então esse fazendeiro tinha uma plantação enorme, você tá entendendo? Muito grande a plantação dele, e ele tinha um filhinho de 3 anos, e esse filhinho se perdeu no meio da plantação, você tá entendendo? E eles não achavam aquela criança não foi levada, aquela criança se perdeu, estava do lado dele e de repente se perdeu na plantação, e ele chamou aquele menino, chamou de um lado, chamou do outro, o menino não aparecia. E eles estavam no inverno, você tá entendendo? E ele começou a chamar a vizinhança, os outros fazendeiros, pedindo ajuda, e começou todo mundo a andar pela plantação desse fazendeiro, e andar, e chamar o menino pelo nome, chamar, e ninguém achava o menino. Passou a primeira noite. No dia seguinte, todo mundo procurando, noite adentro, todo mundo procurando, nada. Passou a segunda noite. Todo mundo procurando, todo mundo, e chegava cada vez mais pessoas para ajudar. Passou a terceira noite. E um frio, irmãos, pensa num frio. Sabe aquele frio mesmo, não vou nem falar aquele frio europeu, vou falar aquele frio do Rio Grande do Sul, que a gente vê aí que cai um neve, isso, aquilo, tava nesse estilo assim, um frio. E ele procurando, eles procurando. Aí chegou uma pessoa para ele e falou assim: bom, vamos desistir de procurar. Estamos há 3 dias procurando. E aquele homem começou a chorar muito, muito, muito mesmo. Muito, porque é como se alguém tivesse falado assim para ele: olha, não vai dar certo, desiste. Você tá entendendo? Não tem mais jeito. Quando as pessoas chegam pra gente e falam assim: olha, o que você tá orando tanto tempo, não tem jeito. Você tá entendendo? Desiste de sair. Foi mais ou menos assim. E esse homem ficou muito triste. Aí esse homem teve a ideia, falou assim: vamos tentar pela última vez. Só que dessa vez nós vamos tentar diferente. Como nós somos muitos e a plantação é muito grande, nós vamos dar a mão. Vamos de mão dada, todos, de uma vez só, como se fosse varrendo, assim, como se fosse, tá entendendo? Passasse assim, todo mundo de mão dada, e que aí não ia escapar nem um pedacinho sem olhar. E ali foi uma multidão de pessoas que estava acompanhando aquele homem de mão dada e passou. Conforme passou, alguém gritou: ei, achamos o menino! Só que quando eles acharam o menino estava morto. Porque passaram-se 3 dias e foram 3 noites de frio. O menininho não aguentou, porque ele estava perdido, ele não sabia achar o rumo da casa. Você tá entendendo? E aquele homem chorou muito. E aquele homem falou assim: se nós tivéssemos no primeiro dia dado as mãos e ter ido do jeito que nós fomos junto, unido, teremos achado o menino. O que eu quero dizer para você nessa história, que quando nós damos a mão à nossa família, quando nós damos a mão, vestimos a camisa no nosso trabalho, quando nós vestimos a camisa no nosso ministério, você está entendendo? Nos unimos, porque unidos somos mais fortes. Perdão, unidos somos mais fortes. Você está entendendo? É isso que esse homem estava falando, que a união, em outras palavras, ele estava falando da casa rachada. Quando a casa tá rachada no meio, cada um tá para um lado na união. E se a tua casa tá rachada, sabe, se una com seu esposo, se una com a sua esposa, se una com seus filhos. Talvez você esteja olhando para essa live e falando assim: missionária, tu não conhece meu filho. Tu não conhece a minha filha, realmente eu não conheço. Mas existe um Deus que viu esse filho, essa filha sendo formado no seu ventre. Sabe? Existe um Deus que quando ele chutou pela primeira vez e você botou a mão lá na barriguinha, sabe, para sentir o seu bebê chutando, esse Deus estava do seu lado. Esse Deus que formou o coraçãozinho do seu filho. Então, se Deus não desistiu de você e você está de pé até hoje, por que você vai desistir da sua família? Por que você vai desistir dos seus filhos? Talvez o seu filho esteja nas drogas, na prostituição, sabe? Talvez o seu filho tenha ido por um caminho que não tenha volta para os seus olhos. Talvez ele tenha ido para o tráfico, mas para o meu olhar e o seu olhar e o olhar dos que estão ao nosso redor não tem jeito, mas para aquele lá de cima há um jeito, porque ele viu essa criança sendo formada dentro de você. Ele viu
quando o seu marido te pediu em casamento, sabia? Ele viu. Então por que que você vai desistir do casamento agora? Missionária, mas você não sabe o que eu tô passando. Eu realmente não sei. Quem sabe a quentura do fogo é a panela. É você que está aí nesse casamento. Mas a partir do momento que a sua casa está rachada, significa que em algum momento você deu brecha para isso, minha querida e meu querido. Aí você está perguntando assim, missionária, que isso? O culpado não sou eu. Mas a palavra de Deus vai dizer que Neemias foi edificar os muros. Quer dizer que havia buracos no muro. Você está entendendo? E muitas das vezes existem buracos no nosso relacionamento que a gente não vê. Existem situações que a gente não vê, sabe? Sabe aquele copo que está prestes a transbordar? Assim, muitos casamentos estão aqui prestes a transbordar. Aí você bota um copo e ele fica pingando assim, até que chega um momento que aquilo transborda. Porque por enquanto é só uma goteira. Mas depois essa goteira vai encher o copo e ele vai transbordar e vai virar. E quando o copo vira, é tão difícil pegar as rédeas do casamento de novo. O Senhor me trouxe aqui para falar para você, mulher. O Senhor me trouxe aqui para falar para você, homem, que está com a casa dividida, que está com a casa rachada, que está com o seu casamento rachado, sabe? Que está com uma rachadura no seu trabalho, que está com uma rachadura no seu ministério. Não é tempo de dividir, é tempo de ajuntar, é tempo de você dar a mão, sabe? Você pegar o seu marido e orar junto com ele. Botar mesmo o joelho no chão e falar: meu bem, vamos orar. Eu te pergunto, quantas vezes você ora de joelho junto com teu marido de mão dada na beira da cama? Poucos são os que fazem isso. Quantas vezes você acorda às 3 da manhã para orar junto com seu marido pelo seu casamento? Quantas vezes o seu filho está dormindo e você entra no quarto e vai botar a mão em cima dele, em cima dela para orar? Quantas vezes lá no seu trabalho você chega e não ora o seu trabalho? Missionária, como é que eu vou orar o meu trabalho? Lá ninguém é cristão, ninguém é crente. Querido, não precisa, ora aqui em pensamento. Coloca a mão na sua mesa, sabe? Tudo em silêncio, sabe? Coloca a mão no seu ambiente de trabalho e vai profetizando. Senhor, eu profetizo aqui que todo olho grande, tudo que está sendo falado pelas minhas costas está sendo jogado por terra. Eu profetizo aqui que eu vou ser promovido. Eu profetizo aqui que hoje eu estou sentada aqui, mas amanhã eu vou estar lá no escritório do chefe, sabe? Num cargo alto. Profetiza, querida e querido, sabe? Às vezes tu tá lá no seu ministério falando do seu pastor, falando da sua pastora, falando do que acontece dentro da igreja. Você tá entendendo? Tá com o seu ministério rachado. E é uma coisa muito séria quando a gente fala do nosso pastor e da nossa pastora, sabe? Do líder da igreja. Deus pega a gente pelo pescoço quando a gente fala. Então, fecha a tua boca. Ora, não tá achando que tem alguma coisa errada, tá achando que isso não é de Deus, vai orar. Se não é de Deus, fala com Deus. Você tá entendendo? Coloca o joelho no chão. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que rodeiam o meu ministério, eu brinco assim: nossa, você não sabe o poder do meu joelho. Porque o meu joelho, irmão, funciona. Funciona mesmo. Quando eu acho que alguma coisa assim, sabe, Deus, tu não tá nesse negócio, não. Eu boto meu joelho no chão e meu joelho funciona. Você acha que é só o meu joelho que funciona? Não, o seu joelho funciona também, tá? Então, fecha a tua boca e coloca o teu joelho no chão. O que que eu vim falar com essa palavra? É que uma casa rachada, uma vida rachada não segue em frente. Olha esse exemplo desse homem que eu dei aí. Em 3 dias ele perdeu o filho dele, porque estava tudo desunido. Você está entendendo? Em outras palavras, estava com uma casa rachada. Então, se você não quer perder sua família, se você não quer perder os seus filhos, você não quer perder o seu ministério, o seu trabalho, feche as brechas dessa casa.
Coloque as coisas no lugar. A palavra de Deus fala assim: sem mim nada as poder fazer. E se você não chamar Jesus para o seu casamento, Jesus para o seu ministério, Jesus para o seu trabalho, a casa vai continuar rachada, porque quem fecha a rachadura é Deus. Mas a gente tem que chamar Ele, tem que chamar Deus, tem que chamar Jesus, tem que chamar o Espírito Santo, sabe? Para que nos direcione, para que possamos fechar a rachadura. Senhor, onde está o erro? Porque o nosso mal, no meio de uma discussão aí que a gente quer falar. Nós, mulheres, então, nossa, como nós queremos falar, sabe? Às vezes o homem já até tá em silêncio e a gente tá e o copo tá enchendo, tá transbordando, daqui a pouco o copo transborda. Aí o homem se levanta, você tá entendendo? Aí você fala assim: ai, eu não merecia isso. Ai, eu não merecia. Realmente você não merecia, mas você não procurou? Muitas das vezes, no meio de uma discussão, é mais válido você se calar e ir para o seu joelho. Porque quando você se cala e vai para o joelho, aquela mesma pessoa vai falar para você assim: meu bem, eu estava errado, me perdoa. Eu estava errada, querida, me perdoa. Então, se você não quer mais a sua casa rachada, como eu ensinei aqui, se una dentro da sua casa. Se una. Em primeiro lugar, chame Jesus para ser a sua aliança, porque o nosso erro é que a gente casa e não chama Jesus para ser aliança. Se Jesus não for a sua aliança, quem vai ser? Satanás, ele tá aí, ó, para arrebentar com as famílias. O projeto de Satanás é arrebentar com as famílias. O projeto de Satanás é entrar dentro da sua casa, palestrar no ouvido dos seus filhos, fazer os seus filhos entrar nas drogas, na prostituição, no vício, no tráfico, se matar com depressão. O projeto de Satanás é botar pombagira dentro da tua casa, você tá entendendo? Levar teu marido pra rua, arranjar mulher, levar sua esposa, sabe? Pra balada, arranjar mulher, te trair, te enganar. O projeto de Satanás é esse, quando você não chama Jesus para ser a sua aliança. O nosso mal é que a gente casa e fala assim: Senhor, seja a aliança do meu casamento, porque se tu não for aliança do meu casamento, Senhor, vai quebrar, vai partir, porque eu não sei administrar o meu casamento, sabe? Muitos de nós não sabemos administrar relacionamento. Então, se eu não sei administrar, se você não sabe, vamos colocar na mão do Senhor, porque o Senhor vai administrar o nosso casamento, a sua vida sentimental melhor do que você, melhor do que eu, porque Deus é aquele que sonda coração. Então, se você, nesse dia de hoje, se encontrou em algum lugar dessa mensagem com a sua casa rachada, profetiza que hoje Deus está colocando todas as brechas da casa rachada por terra. Profetiza na sua vida. Profetiza em nome de Jesus. Você vai colocar assim nos comentários. Eu vou te ensinar a profetizar. Hoje, a casa que estava rachada na minha vida, o Senhor está colocando uma casa nova. Oh, aleluia. Hoje, profetiza, escreve desse jeitinho aí nos comentários. Você está entendendo? Profetiza na sua casa rachada, que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Você que está com sua casa rachada, ministério rachado, vida sentimental rachada, financeira rachada, vamos orar. Porque o arquiteto da nossa vida já chegou e está aqui para colocar, sabe, aquele embolso na nossa casa rachada. Para colocar, sabe, eu não sei como é que falar quando eu entendo de obra, gente. Coloca aí nos comentários, é embolso mesmo que fala? Embolso, não sei, para consertar essa casa rachada aí, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos, toma a vida desta mulher, deste homem que está com a casa rachada, Senhor. Eu não sei se é a casa rachada do casamento, eu não sei se a casa rachada dele, Senhor Jesus, é a casa, Senhor, que está rachada é a casa da vida financeira. Eu não sei se a casa que está rachada, Senhor Jesus, é a casa, Senhor, do ministério deles, Senhor, mas tu, Senhor, tu és o arquiteto. Jesus, tu é aquele que coloca tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar.
Toma esta casa, toma esta vida desta pessoa. Essa pessoa, Senhor Jesus, que só sabe chorar porque o casamento dela está destruído, Senhor. Entra com a tua glória. Essa pessoa que está morando na mesma casa, Senhor, mas está separada de corpos, está com a casa rachada literalmente no meio. Está com a casa rachada dos seus filhos, Senhor, que ele já não tem o rumo dos seus filhos, não tem as rédeas, Senhor. Toma essa casa nas tuas mãos, toma esse casamento nas tuas mãos, seja aliança de 3 dobras em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que está, Senhor Jesus, com a vida financeira rachada, que nada que ela bota a mão vai para frente. Senhor, tu joga por terra esse espírito, esse olho grande, esse devorador, o cortador e o migrador, em nome de Jesus, e dá vitória para ela. Senhor, essa pessoa que está com o ministério, Senhor, rachado, essa pessoa que fala demais, coloca uma trava de cavalo na boca dela em nome de Jesus. Senhor, entra aí com a tua glória, levanta esse ministério caído, Senhor, dê sabedoria, dê estratégia, Senhor Jesus, mostra para ela aquilo que ela não está vendo, cobre ela com o teu sangue carmesim. Senhor, eu passo essa pessoa para as tuas mãos, Senhor, passa essa casa para as tuas mãos. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Compartilha essa live com aquela pessoa que está com a casa rachada, com aquela pessoa que está morando dentro da mesma casa com seu cônjuge, sabe? Mas está separado de corpos, cada um está num quarto. Com aquela pessoa que está com o trabalho rachado e principalmente com aquela pessoa que está com a vida espiritual rachada. Passa para ela esse vídeo, passa para ele em nome de Jesus, porque uma igreja rachada não vai para frente. O ministério rachado não vai para frente. Amém? Seja abençoado. Compartilha. Beijo grande e até a próxima.